Nesse slide aqui, que ele fala a respeito de estágio de aprendizagem motora. Isso tem muita relação com questão de criação de memória, consolidação de memória, e quando uma habilidade ela migra de um padrão de memória para outro. E aí a gente está falando, né, de vários tipos de memória, né? Memória declarativa, não declarativa, né? A gente está falando de memória associativa, não associativa. Qual é o impacto disso na performance motora ou na capacidade de usar uma arma, na capacidade de conseguir sacar adequadamente, ser preciso com a arma de fogo? Então, ou então, porque eu falei com um aluno numa aula como é a empunhadura correta, mostrei como é a empunhadura correta, eu vi ele fazendo corretamente e chego na outra aula, ele está fazendo tudo cagado, como se nunca tivesse tido uma aula minha. Por que que isso ocorre? Aí, será que é culpa minha que não sei ensinar? É culpa do aluno que não sabe aprender? É culpa sei lá, da proposta, a carga horária da matéria que era muito pequena, o tempo entre uma aula e outra? O que é que está acontecendo? Então, tudo isso a gente responde com base em como funciona a memória. E aí vamos para algumas questões. Esse quadro aí é um quadro, né, dos estágios da aprendizagem motora, uma proposta de Fitts e Posner, bem antiga, inclusive, essa proposta. Existem outras propostas para explicar, né, o desenvolvimento da habilidade motora. Essa é uma delas. E aí eles dividem em três etapas, três estágios, né? O estágio cognitivo, o estágio associativo e o estágio autônomo. O que é que eu quero dizer com isso daqui em termos de neurociência e de memória? Eu estou falando aqui do início, né, da prática esportiva ou da prática daquela modalidade, início do desenvolvimento daquela habilidade, e isso vai demandar muito orçamento cognitivo. É que nem a criança começa a aprender a andar de patins, que se você chamar o nome dela, ela já se desconcentra e cai no chão, se desequilibra. Ou então a pessoa que está começando a aprender a dirigir, que ela não consegue pensar em outra coisa. Ela só consegue pensar em eu estou passando a primeira marcha, eu estou com o pé na embreagem, eu tenho que tirar devagar, o motor começou a dar um tremelique, eu tenho que acelerar mais, eu tenho que fazer isso devagarzinho, o carro vai saindo. Quando o carro começa a sair, a pessoa chega a ficar nervosa, porque ela entende que não está controlando o carro. De tão, da inundação cognitiva ser tão grande daquilo ali, a pessoa não consegue nem conversar. E todo mundo sabe que você passa um tempo treinando tal, e chega um momento da sua vida que você está dirigindo tudo que você está fazendo no automático ali e não está gastando nada do seu cognitivo. Então, o início desse treinamento, a gente vai ver que a gente está muito apoiado em memórias declarativas, está lidando com situações novas, está lidando com o começo do desenvolvimento da habilidade, então você não tem nada consolidado, automatizado para aquelas ações. Então, você tem alta demanda cognitiva e orçamento. A gente fala muito em orçamento cognitivo, né? O seu cognitivo consciente é algo limitado, né? Porque isso usa muito da memória de trabalho, que também é algo limitado. Então, você tem alta demanda cognitiva, você tem grande quantidade de erros, então a chance de você errar é muito comum. O cara vai treinar tiro, por exemplo, aí dá o primeiro disparo é perfeito, no centro do alvo, aí o segundo disparo lá embaixo, às vezes o terceiro disparo lá na esquerda. Porque naquele momento a pessoa conseguiu aplicar todos os fundamentos, foi um tiro perfeito, mas você não tem consistência disso. Então, o primeiro disparo é perfeito, só que o segundo você já tem um impacto do que é a antecipação do recuo, porque você tem a questão do recuo que você vivenciou, aquilo ali está tá na sua memória de trabalho, e aí você tem uma antecipação no próximo disparo, então muda muito o padrão. Você tem variação de performance e esse é o início da aprendizagem, normal. É isso aí mesmo. Em algum momento você continua treinando, dentro de algum tempo você já começa a ter um padrão de associação. Então você, andando de patins, por exemplo, você começa a ter associações. Quando eu estou de patins, a relação de força que eu aplico e equilíbrio e tal não é a mesma coisa, porque o atrito é diferente. Porque uma coisa está em cima do chão com os pés, outra coisa está em cima de rodas que elas têm ali uma certa facilidade de deslizar. Então você começa a criar um padrão diferente de interação e você tem uma relação de expectativa de você fazer uma coisa, de acontecer
ter tal resposta, tal consequência. Então, sua mente começa a ligar experiências que estavam separadas. Então, você começa a criar associações. E aquilo ali você vai simplificando o trajeto que nossa mente tem para poder chegar no objetivo. Então, os erros começam a ficar menos frequentes. Você começa a ser capaz de detectar alguns erros durante a tarefa. Então, é aquele aluno no tiro. Eu gosto muito de dar muito exemplo do tiro por causa da questão da nossa pós ser em ciências policiais, né? Então, é algo que eu acho que une a todos que estão aí como espectadores, todo mundo está aí na aula. Aquele aluno que ele efetua um disparo, antes dele ver o resultado do disparo, ele já faz uma cara feia. Porque ele sabe que às vezes pressionou o gatilho muito rápido, ele percebe que teve algum problema ali no controle de empunhadura, alguma coisa de errado, então ele já começa a detectar. Isso é uma capacidade associativa, né? Então a variação de performance vai ficando menor. Isso é um refinamento, né, daquela habilidade. E o estágio autônomo é o que todo mundo quer com qualquer habilidade, principalmente na questão tática, na questão do uso das armas de fogo, é você estar em nível autônomo, em que você tem baixa demanda cognitiva, ou seja, você não precisa ficar pensando sobre cada coisa que você vai fazer, você simplesmente faz. Tem muita gente que não consegue nem explicar, né? Ah, como é que você consegue, sei lá, dirigir tão bem, andar de bicicleta tão bem, fazer isso, tipo, surfar, parece ser tão fácil você fazendo tal. Como é que é? E a pessoa simplesmente não consegue descrever qual é a diferença do que ela faz para uma pessoa que está em outro estágio, né, associativo ou cognitivo, faz. E ela consegue fazer mais de uma atividade simultaneamente. Então, é o cara que no basquete ele já treinou tanto, ele já é tão bom nos movimentos, nas habilidades, no arremesso, tudo, que ele começa a conseguir visualizar o jogo melhor do que qualquer outro, do que a pessoa, por exemplo, que está no estágio cognitivo. É o cara que consegue, mesmo ali numa situação de maior estresse, ele com a arma de fogo, ele consegue visualizar o ambiente com mais qualidade e perceber mais nuances. Porque aquilo que estaria causando, né, um gasto do orçamento cognitivo dele, que seria a forma de manusear a arma, a forma de se movimentar, a forma de interagir em equipe, etc., ele não está gastando, porque isso está em caráter autônomo. Beleza? Ele já treinou tanto aquilo, já vivenciou tanto aqueles padrões, que as coisas correm de maneira autônoma. Então, ele consegue detectar os próprios erros e corrigir. E corrigir, muitas vezes até no processo mesmo da ação.